Olá, internauta, eu sou Ayrton Rezende do RDTV. Hoje recebemos em nossa redação Leonice Moura, secretária de Educação e vice-prefeita em Ribeirão Pires. Leonice, obrigado por ter vindo aqui na nossa redação para discutir um pouquinho da área de educação em Ribeirão Pires e falar politicamente do cenário lá em Ribeirão Pires. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com você para mostrar um pouquinho do nosso trabalho, do que a gente pretende fazer lá em Ribeirão, né? E para a região, uma vez que nós fazemos parte do consórcio e nós queremos fazer realmente uma educação de qualidade, não só em Ribeirão, mas nos 7 municípios, junto com as outras prefeituras, né? Leonice, a primeira pergunta é, como que você encontrou a educação, já que você é secretária de Educação e vice-prefeita, né? Como que você encontrou a educação lá na cidade? Bom, a educação, ela já vem de uma estrutura, só que a estrutura física, lá, os espaços físicos, as escolas, estão muito deterioradas. Com rachaduras, todos com vazamento, então os prédios das escolas estão muito ruins. Inclusive nós temos um plano para recuperá-las, né? E na questão de vagas, um problema sério, principalmente nas creches, uma vez que não temos vagas para todos e nós temos muitas ações judiciais, né, para essa questão da vaga. Quantas escolas municipais existem lá? 32. 32. E todas estão aptas a fornecer o ensino às crianças? Estão aptas, porque nós organizamos, né, cada uma, o diretor ele permaneceu, a estrutura nós mantivemos, a estrutura de coordenação, a estrutura de diretores, para não ter um problema nos primeiros meses. Material escolar nós tínhamos um pouco, estamos fazendo a licitação do material escolar, nós tínhamos uniformes, nós fizemos já a licitação, já estão sendo confeccionados. A partir de 1º de março nós vamos equacionar. E agora nós tivemos que fazer uma reorganização administrativa na questão realmente da educação de crianças com deficiência, que estão inseridos, né, incluídos na rede. Mais professores, tivemos que contratar 180 professores, por conta da migração para outros municípios, por conta de os professores irem fazer concurso fora por conta da questão salarial. Então essa migração nos dá muita... Existe uma concorrência entre as cidades em relação aos professores? Como que existe, na verdade, uma concorrência aos melhores professores, né? Então quem, na verdade, não são melhores professores, mas a busca salarial. A questão salarial. A questão salarial, nós tivemos uma reunião essa semana e discutimos realmente isso, a questão salarial. A gente vai tentar equacionar trabalhando com o mesmo salário, tentando chegar mais próximo, porque nosso salário realmente está defasado. Qual é o piso salarial hoje lá? O piso hoje do PDI, que é o do creche e das creches, né, é 1.560, que é em comparação ao piso nacional, nós estamos tentando equacionar. Então é um salário baixo, mas o prefeito pretende realmente fazer um estudo. E na região é nessa média esse também? Piso é para todos, é o piso nacional, mas na região é maior, não sei se eu conseguiria dizer hoje para você qual é o piso de todos. Entendi. Mas eu sei que o nosso é o mais baixo, né? Então eu tenho que... A qualidade da educação passa pelo piso salarial do professor, porque a valorização do professor passa pelo salário e pela formação dele, e essa formação continuada importante que a gente tem que dar para o professor. Então, a questão do RH, né, do recurso humano, que são os professores, são desmotivados pelo salário, não tem a formação, então nós vamos já com um plano de trabalho de questão plano de carreira e a questão da formação dele. Mas qual é a sua avaliação do ensino em Ribeirão? O IDEB lá é 5.9. 5.9. Né? Você disse que
achou algumas falhas estruturais, vai ter que fazer algumas mudanças. Isso vai impactar na questão do índice? Do índice, como o índice é voltado só para o fundamental, nós temos 9 escolas só que trabalha com o fundamental lá, algumas do primeiro ano letivo ao 5º e depois outras que faz até a 8ª série. Depois a gente não tem o nível médio, né? Porque nós queremos mesmo investir no educação básica, que é o dever do município. Então o índice é baseado no fundamental. Nós não queremos abaixar, só que esse índice, em algum momento, ele pode ter sido mascarado. Sim. E eu não consegui ainda verificar, porque como é que eu posso ter um índice bom se eu tenho os nossos, por exemplo, como eu diria, equipamentos quebrados. Né? Se eu tenho equipamentos quebrados, por exemplo, os computadores, né, que a gente tem para trabalhar com as salas de recurso, sem informação com o professor, que na verdade o deficiente... Você acha que esse índice foi mascarado? Eu acho. Sei. E eu tenho preocupação nessa perda do índice. Sei. Por isso que a gente vai investir muito no fundamental agora na qualificação do professor, para que a gente não perca esse índice. Inclusive a gente tem uma meta de 6,1 para vencer ainda esse ano que vem. Okay. Né? Então o que a gente precisa para manter o índice? Investir muito na formação dos nossos professores. Por isso que eu montei uma equipe de coordenação que está ligado em todas as áreas do nosso currículo. Então, se eu tenho um pedagogo, por exemplo, que vai fazer a supervisão, orientação, coordenação do segundo ano, do segunda fase do fundamental, eu não posso conseguir conceber só o pedagogo. Eu tenho que ter professores de matemática e português nas áreas do currículo. Sim. E isso não era feito. Né? Professores que dão aula no Centro de Apoio para o Deficiente, ou que são supervisores, orientadores, e nenhum deles só tinha um que tinha formação na área. Então, é difícil você conceber que você tem uma qualidade nisso, sem que eu tenha equipamento. É claro que o professor se esforça, né? E a gente tem bons professores lá, com vontade de fazer, mas uma coisa depende da outra. Outro assunto, Leonice, que eu queria tratar é a questão das creches, que é um assunto sempre recorrente em todas as discussões. Existe muita deficiência nessa área. Sim. Ribeirão Pires vai conseguir colocar todas as crianças nas escolas? Esse ano não. Qual que é a meta? Nós temos lá uma média de 500 crianças faltando vagas para creche. Sim. Nós tentamos equacionar, né? E a questão da creche não é só Ribeirão Pires, mas é nacional, né? É um problema nacional e é social também, né? Não é só educacional, mas social. E as mulheres hoje, elas precisam trabalhar. Né? Qual é o déficit hoje lá? Hoje é 500 vagas. 500 vagas. E isso aumenta, isso tende a aumentar, porque são 500 que procura. E hoje as mães, ao invés de ficar numa lista, elas vão para o Ministério Público, né? Para o fórum e com liminares. E o juiz pede para a gente Quantas atender. creches tem hoje lá? Hoje nós temos 16. 16. Já tem alguma previsão de inauguração? Então, esse ano nós vamos inaugurar duas creches inaugurando. Já estamos construindo mais 4 esse ano. Agora nós conseguimos mais 2 que vêm lá do governo federal, FNDE, né? E outra do FDE de São Paulo. Então nós vamos construir só esse ano mais 5 creches. Voltando um pouquinho à Secretaria, Eunice, a Secretaria de Educação e Inclusão. Você falou que na reforma administrativa quer tirar a palavra inclusão. Qual o motivo? Na verdade, eu quero tirar a palavra inclusão porque a inclusão ela já está implícita, né? Sim. A Constituição Nacional, Federal, ela nos fala que a inclusão é dever
do gestor, né, que é o presidente. Mas isso não vai impactar nada, né, na secretaria? Não, apenas não é um nome. Por que eu quero tirar a inclusão? Porque é direito. O direito, você não pode fazer uma dicotomia entre eu fazer a educação e eu fazer a inclusão. Sim. Porque ela está implícita. E a inclusão não é só para o deficiente. A inclusão é para a criança que tem uma orientação sexual, independente de cor, de raça, de religião, né? Pobres, ricos. Então, ela já é um direito constitucional. Então, eu não preciso pôr. Porque quando você fala que tem 30 alunos, que são alunos seus, e mais 3 da inclusão, você já está excluindo. Certo. Então, são 35 alunos, né? Então, eu tenho o dever de atender deficientes na rede. Sim. E eu tenho o dever também de não só oferecer a carteira, mas oferecer aquilo que a criança precisa. Então, oferecer aquilo que a criança precisa vai também fazer com que eu procure outros parceiros, como centros de reabilitação, porque a criança com deficiência, ela não precisa só do professor, né? Ela precisa de uma equipe multidisciplinar que trabalhe junto lá dentro da sala de aula também. Ok. Né? Na questão política, Leonice, você trata junto com o prefeito ou você se mantém só focada na questão da educação? Trato, sim. Até porque o seu partido, o PSC, eu até queria saber de você, como que está essa questão na região, a atuação do partido? O partido hoje, o PSC, está se reestruturando. Sim. Inclusive, nós tivemos uma discussão com o Gilberto Nascimento, que é o presidente estadual, para a gente poder fazer a coordenadoria aqui na região do PSC. E em relação à política junto com o PMDB, que são os 2 partidos, e nós não tivemos problema nenhum. Tanto eu quanto o Saulo, nós trabalhamos muito bem juntos. E queremos construir, né, uma política não partidária, mas uma política pública que atenda às necessidades do munícipe, né? E daqueles que mais têm necessidades, principalmente porque eu estou há 34 anos nessa área de atendimento, né? Tanto que nós fizemos 2 escolas, eu tenho 2 escolas grandes, que eu venho desse segmento, né? Educação profissional de jovens e adultos, a educação superior, técnico-tecnológica e educação profissional básica, inclusive, né? Então, nós falamos uma mesma linguagem, construímos junto o nosso plano de governo, tanto que eu coordenei o plano de governo lá para Ribeirão Pires. Então, nós fazemos essa linha política, tanto do PSC quanto do MDB Ribeirão Pires, está bem alinhada. Então, eu tenho uma participação maior lá na discussão de outras secretarias. É que a educação ela é tão grande lá que metade do nosso RH tudo é da educação. Então, ela vai estar tomando um tempo bem maior. E quais são essas bandeiras que você trata além da educação? Lá é meio ambiente. Não é porque minha área de é saúde e meio ambiente, é minha formação. Saúde, meio ambiente e a educação. Certo. Então, eu ajudo em algumas áreas nessa questão da saúde e do meio ambiente. Tanto que nós vamos fazer parques, né, o parque escola, junto com o meio ambiente. Então, essa interface em algumas coisas. Na verdade, a educação ela também tem outra interface em outras secretarias. É transversal com outras secretarias. Né? Isso. Então, nós estamos lidando de maneira, né, mais é que a educação está tomando mais tempo. Então, só umas questões pontuais, então eu tenho uma participação na ajuda com o prefeito. E como você vê a questão da educação regional? É possível ter um plano regional de educação e como que você vê a atuação do consórcio nessa área? É assim, como nós fizemos a primeira reunião, foi segunda-feira, com o consórcio, né? Então nós temos um objetivo de falar uma mesma linguagem na região, né? E dessa questão dos professores também equacionar essa questão da migração de uma secretaria para outra. Então a gente começou a discutir essa questão de salarial, a questão da qualidade da educação, a questão das creches e tudo mais. E nós temos 2 coisas, uma questão do consórcio e a Undime. Então, nessa última reunião... O que é a Undime? A Undime, nessa primeira reunião, na primeira reunião que fizemos, vai ter uma eleição que vai ser agora... Mas a Undime, o que é a União? Undime é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Ensino. Então, é quem dá a diretriz
né, nacional nessa questão da política nacional e eles estão agindo em conjunto com o consórcio? Em conjunto com o consórcio. Tanto que a secretária, que é quem é a coordenadora, eu sou a vice por enquanto. A coordenadora vai para o ETEL Nacional, que é a Cleusa de São Bernardo do Campo. Certo. Né? Então eu acredito que com o consórcio e com o DIME nós vamos fazer uma política mais alinhada, né, nas 7 municípios do ABC. Voltando à questão da secretaria, você disse que tem atuação em outras áreas. Quais são as ações que você faz por exemplo, na questão da saúde, em relação à rede municipal? Na questão da saúde, como eu trabalhei 34 anos com a reabilitação, né, que a minha formação é toda voltada para a reabilitação e para a educação especializada, essa questão do deficiente. Então eu sempre trabalhei muito, eu fui presidente do Conselho de Saúde, né, por 2 vezes. Então, mas qual a ação prática? Então, agora, a ação prática hoje é a questão da reabilitação. Né? E a questão da discussão do hospital também, né? Nós temos um hospital em construção, então se vai ser regionalizado, se nós vamos fazer parceria com a universidade para se tornar hospital escola, se nós vamos levar para lá um campus de uma universidade, né? Porque a gente sabe que a universidade você pode fazer uma parceria, né? E principalmente federal ou estadual, né? Porque a parceria com o público, com a particular é mais complicado, né? Então nós estamos negociando nessa área, porque o hospital lá também a gente não vai conseguir fazer a gestão dele com o dinheiro que vem para o município, principalmente que nós atendemos Rio Grande da Serra, né? E temos lá as UBSs, então a gente tem. Então eu estou ajudando o prefeito nessa questão da discussão com a universidade, essas coisas. E a questão da Praesp, que é o Centro de Reabilitação Regional, que é dos 7 municípios, onde eu fui diretora técnica por 34 anos. Né? Então as crianças que, por exemplo, que estavam... por isso que eu discuto essa questão da qualidade, porque as crianças que estavam na rede, a reabilitação era feita pelo próprio Centro de Reabilitação da Secretaria de Educação. E era muito pequeno, e apesar da formação dos técnicos de qualidade, eles não tinham condições de reabilitar realmente aquela criança. E eles eram proibidos de encaminhar para uma parceria com a Praesp. Então, quando você proíbe, você inibe... A Praesp é a Associação dos Pais? Não, é a Praesp antiga PAI, em 2000 Só para que o nosso leitor possa... Então, a Praesp é Associação de Prevenção, Atendimento Especializado e Inclusão da Pessoa com Deficiência. Lá tem 2 escolas, uma de Educação Infantil Fundamental, até o 4º ano letivo, e outra profissionalizante que encaminha para o mercado de trabalho. E o Centro de Reabilitação como um todo, dispensação de órtese e prótese, que é a referência do Ministério da Saúde. E é para atender os 7 municípios também, né? É a referência lá. Então, eles eram proibidos para ir para a reabilitação. Uma vez que você é secretária, você está lá sentada no seu posto, na sua cadeira de secretária, e você não permite e nem facilite o acesso a todas as instâncias do município ou até fora, então você não merece estar sentado na cadeira que você está. Então a gente é eleito pelo povo para ter uma resolução dos problemas do povo, né? Então eu fui eleita para fazer o melhor que eu puder, né? E esse assunto vai ser tratado com brevidade? Já está sendo tratado, já está modificado. Em um mês a gente conseguiu já arrumar, né? Tá ok. Leonice, obrigado por ter vindo aqui na redação do Repórter Diário para discutir um pouquinho das ações da educação e política lá de Ribeirão Pires. Obrigado por ter vindo aqui. Nossa, eu agradeço a oportunidade. Gostaria de que vocês fossem conhecer nosso trabalho lá, né? E é uma oportunidade grande de estar mostrando, né? E para nós é importante. Eu agradeço muito. Ok. Vocês que estão assistindo a esse programa podem acessar outras matérias no site reporterdiario.com.br e até a próxima.